Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Está internada na Santa Casa de Votuporanga a criança de 3 anos que afogou ontem em uma piscina na chácara que fica próxima do bairro Noroeste. Daqui a pouco a gente traz os detalhes do estado de saúde do bebê. Nesta edição também vamos falar de emprego. Números divulgados pelo Ministério do Trabalho confirmam que em Votuporanga teve mais demissões do que contratações no ano passado. O setor de serviços foi o único que teve saldo positivo. Crise que gerou desemprego também deixou o país em penúltima colocação no ranking de competitividade. E aqui em Votuporanga, vandalismo preocupa quem utiliza os espaços do Parque da Cultura e também as praças. Todo mundo tem que ter consciência de conservar e não destruir, né? E ainda, 30 pessoas já foram picadas por animais peçonhentos este ano na cidade. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. E a gente começa o TVU Jornal de hoje falando da criança de 3 anos de idade que afogou ontem aqui em Votuporanga. A Santa Casa informou que a criança passou por exames, está internada e que o estado de saúde é considerado estável. O acidente aconteceu numa chácara que fica próxima do bairro Noroeste. Familiares estavam juntos quando notaram o bebê na piscina, conseguindo resgatar e levá-lo para a UPA, a unidade de pronto atendimento. E você também já deve ter acompanhado nas redes sociais e nas ruas que tem muita gente preocupada com os atos de vandalismo que Votuporanga sofreu nos últimos dias. Na virada do ano, por exemplo, o Parque da Cultura foi alvo desses ataques. E tudo isso, além de gerar sensação de insegurança, causa prejuízos para os cofres públicos e para a população, que de certa maneira acaba tendo que pagar pelo ato cometido por poucos. Quem conta essa história para a gente é Danilo Arroio Martins e Paulo Guerra. As áreas de lazer e sossego para os moradores de Votuporanga são alvos constantes de ataques de vândalos. No Parque da Cultura, que é utilizado diariamente por dezenas de pessoas para caminhada, prática de exercícios físicos e ponto de encontro de amigos, aparelhos de ginástica foram destruídos recentemente. Cones que separam a ciclovia da pista de caminhada arrancados e postes pichados. Para evitar situações como essas, algumas medidas já estão sendo tomadas e outras vêm por aí. Para coibir a ação dos vândalos, a Prefeitura vai instalar câmeras de segurança aqui no Parque da Cultura. Além disso, será aumentada a vigilância do local. Há necessidade de fazer a instalação estrutural, que é a tubulação da fibra ótica, e depois a instalação propriamente das câmeras, que será monitorado aqui na Secretaria. Depois do primeiro dia do ano, que teve aquele problema lá de danos com aqueles delimitadores, e não tivemos mais nenhuma notícia nesses dias de nenhum dano ali. Graças, né, à ampliação da Polícia Militar de ter feito esse trabalho ali, e também aos nossos agentes, né? Eu determinei que eles fizessem também uma concentração de esforços naquele sentido, no sentido de vigiar o Parque da Cultura de forma bastante eficaz, para não deixar nenhum vândalo praticar algum dano naquele local. Quem frequenta o parque lamenta o ocorrido e pede providências. E achei uma coisa meio fora de propósito, né? Porque a gente que paga imposto para manter isso aqui, para uso geral da população, e acho que todo mundo tem que ter consciência de conservar e não destruir, né? Nesta outra praça, localizado no bairro Parque Residencial Friose, também houve pichações, deixando o local com poluição visual e mais prejuízo para os cofres públicos e contribuintes. O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança diz que determinou intensificação na fiscalização em toda a cidade. Quem for pego danificando o patrimônio público vai responder por seus atos de acordo com a lei. Vai ser conduzida a autoridade policial competente e as providências legais cabíveis serão tomadas.
A gente espera que não precisemos aí mais mostrar situações como essa de vandalismo, né? Em nota, a Prefeitura de Votuporanga diz que já começou o trabalho de roçagem em todas as praças e locais públicos da cidade. Ainda segundo a assessoria de imprensa, essa limpeza será feita pelo menos 2 vezes em cada local a cada 40 dias. A Saeva Ambiental disse que o lixo do Parque da Cultura agora será recolhido todos os dias da semana e não apenas 3 vezes como era antes. E olha só o que aconteceu agora à tarde em Monções. O Esquadrão Antibombas de São Paulo foi chamado para ir até uma usina da cidade. É que um funcionário encontrou no pátio da empresa uma granada. A retirada do material ocorreu agora há pouco e a polícia deve então investigar como isso foi parar por lá, viu? Agora a Lígia vai contar pra gente, no Região em 1 Minuto, o que aconteceu em Indiaporã, numa ocorrência que teve policiais agredidos. Boa noite, Lígia. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Permanece preso o homem que agrediu policiais militares em Indiaporã na última sexta-feira. Tudo aconteceu enquanto os policiais atendiam uma ocorrência por lesão corporal quando foram atacados. Ele vai responder pelos crimes de lesão, ameaça, desobediência e resistência. Já em Araçatuba, uma mulher denunciou a própria irmã ontem por ter abandonado o sobrinho dela, um adolescente de 16 anos que possui deficiência física e vive acamado. De acordo com as informações da polícia, o adolescente estava sozinho em casa há pelo menos uma semana. Neste período, estava sendo cuidado por uma vizinha. Agora, o caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Araçatuba como abandono de incapaz e, por enquanto, o adolescente está sob os cuidados da tia e a mãe não foi localizada. E durante toda essa segunda-feira, as unidades de saúde ficaram bastante movimentadas em Rio Preto. É que a população aproveitou para se vacinar contra a febre amarela em um mutirão que está sendo promovido pela Secretaria da Saúde na cidade, depois que 5 macacos foram encontrados mortos na semana passada. Outro trabalho está em eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que além da febre amarela também transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Até daqui a pouco. Até já, Lígia. Realmente é importante cada um fazer sua parte e colaborar para deixar o mosquito bem longe. E ainda falando de Rio Preto, 2 moças foram atacadas hoje pelo maníaco da calcinha pela manhã. Elas estavam ali próximo à represa municipal. Elas têm 17 e 20 anos. Elas foram obrigadas a entregar as peças íntimas quando passavam ali pela região da represa. Elas disseram que o homem estava de moto e armado com um revólver. Esse é o segundo caso registrado em menos de uma semana, totalizando aí 3 vítimas só neste primeiro mês do ano e também na mesma região ali da represa municipal. E a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores deste ano já começou. Neste momento, o prefeito João Dado fala com os parlamentares, como tradicionalmente acontece na primeira sessão. Ele apresenta alguns projetos que deverão ser trabalhados e ainda mostra a situação financeira da prefeitura, além de fazer outros esclarecimentos. Também na sessão desta segunda-feira, os vereadores devem avaliar 2 projetos, o que extingue o 14º salário e o outro que cria uma nova tabela de salários dos servidores, incorporando um reajuste salarial para a categoria. Lembrando que a Câmara está com uma formação bem diferente das dos últimos anos. São 10 vereadores que ocupam as cadeiras pela primeira vez e apenas 5 que já passaram por outros mandatos. Amanhã, às 7h30 da noite, você acompanha a sessão na íntegra aqui na TV Unifev. E começam amanhã as inscrições para os cursos gratuitos de informática oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga. São 96 vagas para os módulos de informática para iniciantes e informática para a internet. O candidato deve apresentar as cópias do RG e CPF na sede do CTMO, das 8 horas da manhã às 4h30 da tarde até o dia 31. Podem participar jovens a partir dos 15 anos de idade. As aulas serão promovidas no Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Social, que fica na rodoviária, ali na Zona Norte. São 2 encontros semanais. E no próximo bloco vamos trazer os números do emprego aqui em Votuporanga. No acumulado do ano teve mais gente demitida do que contratada. E ainda você confere a previsão do tempo. A gente já volta. E você ainda pode aproveitar a novidade da Unifev para continuar os estudos. A instituição tem a bolsa reembolsável de 50%, que funciona assim. Enquanto você está na faculdade, pode pagar apenas metade da mensalidade. A outra metade fica para você pagar só depois que terminar o curso e não tem juros.
Para conferir as condições, é só acessar o site da instituição, unifev.edu.br, ou ligar no 17 3405 9999. Tem ainda o 0800 015 0228. A previsão é que as chuvas passariam no fim de semana, mas o tempo mudou e deve continuar instável pelos próximos dias, como vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. E durante toda esta semana, o tempo deve ficar bem parecido com o da semana passada. Períodos nublados com pancadas de chuva em todo o estado. Amanhã, na capital, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e pode chover a qualquer hora. A máxima de 28 e a mínima de 18 graus. Quem vai para Rio Preto pode ir preparado para a chuva, que pode ocorrer durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre 22 e 30 graus. E aqui em Votuporanga, o tempo deve ficar como foi nessa segunda-feira, com muitas nuvens, pouco sol e a temperatura mais amena, com a mínima de 21 e a máxima de 32. Também tem previsão de chuva rápida para essa terça-feira. Uma boa noite e até amanhã. E o Ministério do Trabalho divulgou os números da geração de emprego em Votuporanga. Infelizmente, no ano passado, mais de 600 pessoas não conseguiram a recolocação no mercado, como vamos ver no quadro que preparamos para você. Em dezembro, foram demitidas e contratadas a mesma quantidade de pessoas, 691. O setor de serviços foi o único que teve saldo positivo, sendo contratados 447 profissionais e demitidos 219. A construção civil foi na contramão, contratou apenas 42 e dispensou 122 pessoas. Em todo o ano passado, foram demitidas mais de 9.000 pessoas e contratadas cerca de 8.300, o que deixou fora do mercado de trabalho em torno de 680 pessoas. Assim como em dezembro, o setor de serviços foi o único que teve saldo positivo, contratando mais do que demitindo. Já a indústria teve 2.764 demissões, contra 2.385 contratações, gerando saldo negativo de 379 vagas. E essa queda que tivemos na geração de emprego é fruto da crise econômica que todas as famílias sentiram de perto no ano passado. Essa crise também deixou o Brasil lá embaixo no ranking de competitividade, composto por 18 países com economias bem parecidas com a nossa. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional da Indústria. O país aparece à frente somente da Argentina. Segundo o diretor da CNI, a deterioração da economia contribuiu para a piora da competitividade. Um dos grandes fatores de competitividade do Brasil é o tamanho do nosso mercado e que com a crise ele foi afetado e houve um encolhimento e com isso uma perda de competitividade. Essa empresária atua há 25 anos no setor de tecnologia da informação. A empresa fornece serviços para setores como aviação civil, indústria farmacêutica e construção civil. Ela diz que houve piora em todas as áreas. Quebras de contrato, diminuição do fator de compra, gastos, orçamentos sendo super abalados e até em atividades bem essenciais de cada mercado vertical. Para medir a competitividade, a CNI analisa 9 fatores. O Brasil só melhorou em educação, mas isso tem mais a ver com o volume de gastos do que com a qualidade do ensino. Já nos outros, o país vai mal. No quesito inovação e tecnologia, por exemplo, o Brasil passou da 9ª posição em 2015 para a 11ª no ano passado. O que lá fora está existindo de novas tecnologias que a gente precisa assumir aqui no Brasil, né, para competir lá fora? E o que essas novas tecnologias exigem da força de trabalho? A gente precisa acompanhar isso e tentar montar esses sistemas de qualificação e requalificação. Esperamos que este ano as coisas melhorem. Agora vamos mudar de assunto porque Votuporanga já tem um caso de Zika confirmado este ano. No ano passado foram 13 positivos. Ainda segundo a Secretaria da Saúde, até o momento não tivemos nenhum caso confirmado de dengue ou chikungunya, mas 32 suspeitas de dengue estão sendo investigadas e 3 de chikungunya. E a gente continua falando de saúde, só que agora de vítimas de animais peçonhentos. É bom ficar atento e deixar o quintal e a casa em ordem, porque segundo a Secretaria da Saúde, só na primeira quinzena deste ano, vários casos foram registrados. Direto da redação, Lídia Ruiz tem mais informações. Olá,
Olá, Wender. Foram 30 acidentes só neste mês. Esses números são de pessoas que foram picadas por escorpião, abelhas e cobras. A Secretaria da Saúde disse que realiza ações de vistoria nas residências e manejo ambiental para os escorpiões e serpentes, mas que conta com a ajuda da população para também manter os quintais limpos, sem entulhos e materiais orgânicos, que são folhas e frutos, por exemplo, porque exatamente estes locais são os favoritos de insetos, como baratas e aranhas, que atraem escorpiões e serpentes. Outra dica também é olhar constantemente as camas, sofás, roupas e calçados. É só cada um fazer a sua parte, né, Wender? Lígia Ruiz, da redação do TVU Jornal. É isso mesmo, Lígia. Se cada um colaborar, fica mais fácil controlar a proliferação desses animais. E se você for picado, por um desses animais, a Secretaria da Saúde orienta a procurar a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, ou o Mini Hospital do Pouso Bom. Todas elas funcionam aí 24 horas. E o esporte é o assunto do próximo bloco aqui do TVU Jornal, entre os temas do jogo da Chapecoense. Em instantes. E foi transferida para o Hospital de Base de Rio Preto a mulher de 25 anos que foi atropelada ontem por um trem aqui em Votuporanga. Segundo a Santa Casa, ela passou por procedimento cirúrgico e o estado de saúde na hora da transferência era considerado estável. E agora o nosso assunto é esporte com Jefferson Camargo no Futeblog. Olá, Jefferson, boa noite. E aí, galera do Futeblog, beleza? Segundona e muito futebol no final de semana. A gente começa falando dos amistosos. A Votuporanguense realizou um amistoso no último sábado contra a equipe do Mirassol. Perdeu por 3-0. Eu acho que o Ito Roque vai ter que fazer bastante ajuste aí nessa equipe. Mas eu acho que é válido. A equipe do Mirassol é uma equipe bastante forte. Lembrando que a Votuporanguense estreia no dia 28 contra a equipe do Água Santa na Arena Plínio Marinho. Outro amistoso bem bacana que aconteceu também foi o jogo entre Chapecoense e Palmeiras na Arena Condá em Chapecó. Esse jogo marcou aí o retorno da Chapecoense com seu time profissional, totalmente remodelado, com o Wagner Mancini na direção. Então, bem legal o jogo, 2-2, a gente tem inclusive imagens do jogo aí. Muito legal realmente essa iniciativa do Palmeiras. Sorte demais para a Chapecoense na temporada de 2017. A gente já entra agora falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse final de semana nós tivemos aí a definição dos semifinalistas, mas com uma coisa diferente aí que rolou. O Paulista venceu o Batatais por 5-1. Mas não levou, isso porque o Paulista teve um caso do famoso gato, aquele jogador que foi inscrito irregularmente, com a idade e documentação adulterados, Na verdade, Matheus Brendan até sumiu, O jogador fugiu, inclusive, ninguém consegue encontrar esse jogador. Dessa forma, o Batatais vai fazer a final contra o Corinthians quarta-feira, às 4 horas da tarde. Lembrando que o Corinthians venceu no campo a equipe do Juventus por 3-0. A gente tem também os gols aí. Então, merecido demais essa final para o Corinthians, que busca aí seu 10º título na Copinha. Esse final de semana nós tivemos também a final da Florida Cup, realizada nos Estados Unidos, entre Corinthians e São Paulo. São Paulo, a gente tem imagens aí, o São Paulo venceu nos pênaltis por 4-3, mais uma grande atuação do Sidão. E aí, o Rogério Ceni conquistando seu primeiro troféu à frente da equipe do São Paulo. E é lógico que os memes, as brincadeiras não poderiam faltar na internet, mas eu acho que é bem bacana isso. Tem que ter isso no futebol. Inclusive, a gente estava até sentindo falta disso, tá bom? Um grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Fui!
Até amanhã, Jefferson. E o esporte continua sendo assunto aqui na TV Unifev, porque logo após o TV Jornal tem o programa Meio de Campo. TV Jornal segunda edição volta amanhã às 15 para 7 da noite. Eu te espero, tenha uma ótima noite e até lá.